Capítulo 3. Farejar os factos. A recuperação da intuição enquanto iniciação. A boneca no bolso. Vassiliça a sábia. A intuição é um tesouro da psique da mulher. É como que um instrumento de adivinhação, uma bola de cristal, através da qual se pode ver com uma excepcional visão interior. É como se tivéssemos constantemente ao nosso lado uma velhinha sábia que nos dissesse exatamente o que se está a passar, exatamente onde precisamos de virar à esquerda ou à direita. Uma variante da velha lá que sabe, a mulher selvagem. Nas tradições onde cresci, os contadores de história estavam sempre longe, no sopé de alguma colina que infundia espiritualidade, ou enfiados até aos joelhos nos pós da história, esfregando séculos de sujidade, escavando camadas de cultura e conquistas, numerando todos os frisos e frescos das histórias que encontravam. Por vezes, uma história tinha sido reduzida a pó, outras vezes faltavam ou estavam apagados partes e pormenores, e outras vezes ainda a forma estava intacta, mas a cor desaparecera. Ainda assim, em cada escavação havia a esperança de encontrar todo o corpo da história intacto, bem preservado. A história seguinte é um desses incríveis tesouros. Na minha opinião, o velho conto russo, Vassiliça, é uma história de iniciação feminina em que se perderam alguns ossos essenciais. Gira em torno do facto de que muitas das coisas não correspondem exatamente àquilo que parecem. Enquanto mulheres, exortamos a nossa intuição e os nossos instintos de modo a farejar as coisas. Usamos todos os nossos sentidos para arrancar a verdade das situações, para extrair alimento das nossas próprias ideias, para ver o que há para ver, saber o que há para saber, ser guardiãs dos nossos próprios ardores criativos e ter um conhecimento profundo sobre a vida, a morte, a vida, de toda a natureza. É nisto que consiste ser uma mulher iniciada. Contam-se histórias com a personagem Vassiliça, na Rússia, Jugoslávia, Polónia e em todos os países do Báltico. Em alguns casos, o conto tem frequentemente o título de Vassiliça, a Sábia. Há indícios de que as suas raízes arquétipicas remontam pelo menos aos antigos cultos da deusa dos cavalos, anteriores à cultura grega clássica. Este conto engloba um mapeamento psíquico muito antigo sobre a indução ao submundo da deusa selvagem. Trata de como incutir nas mulheres a capacidade instintiva primária da mulher selvagem, isto é, da intuição. O padrão para a minha versão literária do conto Vassiliça aqui exposto foi-me dado pela minha tia Caté. Começa com um dos mais antigos truques dos contadores de histórias. Era uma vez. E não era uma vez. Esta frase paradoxal tem por intenção alertar a alma do ouvinte para o facto desta história se passar num mundo entre mundos, onde nada é como parece. Vamos lá, então, começar. Vassiliça. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto tão pálido como a branca cera das rosas na sacristia da igreja mais próxima. A sua filhinha e o seu marido, sentados aos pés da velha cama de madeira, rezavam a Deus para que a guiasse em segurança até ao próximo mundo. A senhora moribunda chamou Vassiliça e a pequena criança, de botas encarnadas e bibe branco, e sentou-se ao lado dela. Toma esta boneca, meu amor, é para ti, murmurou a mãe,
metendo a mão na manta felpuda e retirando uma bonequinha que, tal como Vassilissa, tinha botas encarnadas, calçadas, bibo branco, saia preta e um colete bordado com linhas de todas as cores. Presta bem atenção às minhas últimas palavras, minha querida, disse a mãe. Se algum dia te perderes, ou se estiveres a precisar de ajuda, pergunta à boneca o que deves fazer. Ela auxiliar-te-á. Guarda a boneca sempre contigo. Não fales dela a ninguém. Alimenta quando ela tiver fome. Esta é a minha promessa de mãe para ti, minha bênção, querida filha. Proferidas estas palavras, a respiração da mãe fundiu-se nas profundezas do seu corpo, preparou a alma e, ao sair pelos lábios num último suspiro, morreu. A criança e o pai choraram a sua morte por muito tempo. Mas, tal como um campo cruelmente devastado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos do terreno e ele casou novamente com uma viúva que já tinha 2 filhas. Embora a madrasta e as filhas se comportassem educadamente e sorrissem sempre com um ar polido, havia por detrás daqueles sorrisos algo de mordaz de que o pai de Vassilissa não se apercebera. Como era de esperar, quando as 3 mulheres estavam sozinhas com a Vassilissa, atormentavam-na, obrigavam-na a servi-las e mandavam-na cortar a lenha para que a sua pele delicada ficasse sujeita a maus tratos. Elas odiavam-na, porque era dona de uma doçura absolutamente de outro mundo. Era também muito bonita. Tinha uns seios fartos, enquanto que os delas definhavam de tanta maldade. Era prestativa e nunca se queixava. Já a madrasta e as suas filhas mais pareciam ratos a lutarem entre si no meio de um monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e as filhas chegaram à conclusão que já não conseguiam mais aguentar a Vassilissa. Bom, talvez possamos fazer com que a fogueira se apague e mandamos a Vassilissa à floresta ter com a bruxa Baba Yaga para lhe pedir fogo para a nossa lareira. E quando ela chegar ao pé de Baba Yaga, bom, a velha Baba Yaga vai com certeza matá-la e comê-la. Dito isto, todas bateram palmas e soltaram uns guinchos semelhantes aos dos seres que vivem nas trevas. Assim, nessa tarde, quando a Vassilissa chegou, depois de ir apanhar lenha, a casa estava às escuras. Ficou muito preocupada e perguntou à madrasta: "Que aconteceu? Como é que vamos cozinhar? Que faremos para iluminar o escuro?" "És muito estúpida", respondeu a madrasta. "Como é óbvio, estamos sem lume e eu não posso ir à floresta porque sou velha e as minhas filhas não podem ir porque têm medo. Por isso és a única que pode ir à floresta ter com a Baba Yaga buscar lume para reacendermos a fogueira." "Bom, muito bom. Então eu irei", respondeu Vassilissa, inocentemente, saindo em seguida. A floresta foi ficando cada vez mais escura e sob os seus pés ramos e folhas estalavam, o que a assustava. Meteu então a mão no mais fundo do bolso do bibo e lá estava a boneca que a mãe lhe tinha dado. Deu-lhe umas palmadinhas no bolso e disse para consigo: "É mesmo verdade. Basta tocar-lhe para me sentir melhor." A cada encruzilhada no caminho, Vassilissa metia a mão no bolso e consultava a bonequinha. "Diz-me lá, devo de ir para a esquerda ou devo de ir para a direita?" E a boneca indicava sim ou não, por este caminho ou por aquele. E enquanto caminhava, a Vassilissa partilhava com ela um pouco do seu pão e seguia aquilo que ela pensava ter emanado da boneca. Subitamente, um homem vestido de branco e montado num cavalo branco passou a galope e fez dia.
Mais adiante, um homem vestido de vermelho passou, montado num cavalo vermelho, e o sol nasceu. Vassilissa continuou a caminhar. E no momento em que chegava à cabana de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de preto passou a trote, montado num cavalo preto, entrando no casebre de Baba Yaga. Logo se fez novamente noite. A cerca que rodeava o casebre era feita de caveiras e ossos que começavam a brilhar com um fogo interior, iluminando toda a clareira da floresta com uma luz horripilante. A tal Baba Yaga era uma criatura medonha. Ela não viajava numa carruagem nem num coche, mas num caldeirão em forma de almofariz que voava sozinho pelos céus. Ela fazia o veículo avançar por onde passava, com o auxílio de um remo em forma de pilão, e ia varrendo tudo à sua frente com uma vassoura feita de cabelo de uma pessoa que já tinha morrido há muito tempo. E o caldeirão voava pelos céus, enquanto o cabelo nojento de Baba Yaga esboçava no ar. O seu queixo enorme curvava para cima e o nariz comprido curvava para baixo, tocando-se no meio. Tinha uma barbicha fina, branca e verrugas na pele adquirida nos seus trabalhos com sapos. As unhas sujas de negra eram grossas e esfareladas, como telhados, e tinham uma curvatura tal que era impossível fechar a mão em punho. Mas mais estranho ainda era o casebre de Baba Yaga. Erguia-se sobre umas enormes e escamosas patas de galinha amarela e caminhava sozinho e por vezes rodava sobre si, qual bailarina eufórica. Os ferrolhos das portas e das janelas eram dedos humanos das mãos e dos pés, e a fechadura da porta principal era um focinho de animal cheio de dentes bem afiados. Vassilissa consultou a boneca e perguntou: "É esta a casa que procuramos?" "Sim, é o que procuramos", respondeu a boneca na sua forma muito própria. E antes que pudesse dar mais algum passo, a Baba Yaga, montada no seu caldeirão, desceu sobre a Vassilissa. "O que é que tu queres?" perguntou gritando. A criança começou a tremer. "Avózinha, vim pedir lume. A minha casa está fria, a minha família morrerá. Preciso de lume." "Ah, sim, eu conheço-te e a tua família. Bom, não prestas para nada, criança. Deixaste apagar o fogo. É uma coisa muito insensata. E além disso, por que é que achas que eu te daria lume?" Porque eu estou a pedir-lhe", replicou rapidamente a Vassilissa, logo após ter consultado a boneca. "Tens muita sorte, essa é a resposta certa", rosnou a Baba Yaga. E a Vassilissa sentiu que tinha muita sorte em ter dado a resposta certa. "Mas não há a menor hipótese de eu te dar fogo sem antes trabalhares para mim", ameaçou a Baba Yaga. "Se fizeres as tarefas que te vou pedir, terás o teu fogo. Se não..." Foi nesta altura que a Vassilissa viu que os olhos da Baba Yaga se transformaram subitamente em cinzas brancas. "Se não fizeres, minha menina, morrerás." Logo de seguida, a Baba Yaga entrou ruidosamente no seu casebre, deitou-se em cima da cama e ordenou à Vassilissa que lhe trouxesse o que estava a ser cozinhado no forno. Naquele forno havia comida suficiente para umas 10 pessoas, e a Baba Yaga comeu tudo. Deixou apenas uma côdea de pão e um dedal de sopa para Vassilissa. "Lava as minhas roupas, varre o meu pátio, limpa-me a casa, prepara a minha comida e separa o milho bolorento do bom e trata para que fique tudo em ordem. Mais tarde vou voltar para verificar se está tudo bem feito. Se não estiver feito, serás tu o meu banquete." Dito isto, a Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão, usando o nariz como manga de vento e o cabelo como vela, e caiu de novo à noite. Mal a Baba Yaga partiu, a Vassilissa virou-se para a boneca. "Que devo fazer?
Vou conseguir terminar estas tarefas a tempo? A boneca garantiu-lhe que sim, aconselhando-a a comer qualquer coisa e a ir dormir. A Vassilissa deu também um pouco de comida à boneca e adormeceu. De manhã, a boneca tinha feito todo o trabalho e tudo o que faltava era cozinhar a refeição. À tarde, a Baba Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. De certo modo, satisfeita, mas por outro lado insatisfeita por não encontrar falha alguma, a Baba Yaga sorriu desdenhosamente. És uma rapariguinha cheia de sorte. Chamou então os seus servos fiéis e pediu que moessem o milho, e 3 pares de mãos apareceram no ar raspando e esmagando o milho. A palha e os resíduos voaram pela casa toda como se caísse neve dourada. Finalmente acabaram e a Baba Yaga sentou-se a comer. Demorou horas a alimentar-se e de manhã voltou a pedir à Vassilissa que limpasse a casa, varresse o pátio e lavasse as roupas. Depois, indicou um enorme monte de esterco que havia no quintal. Naquele monte de esterco há muitas sementes de papoila, milhares de sementes de papoila, e eu quero ter, pela manhã, um monte de sementes de papoila e um monte de esterco, tudo muito bem separado. Percebeste? A Vassilissa quase desmaiou. Oh, meu Deus! Como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Não te preocupes, eu tomo conta, ouviu a boneca a dizer num murmúrio quando ela meteu a mão ao bolso. Naquela noite, a Baba Yaga roncou enquanto dormia e a Vassilissa tentou separar as sementes de papoila do montão de esterco. Vai dormir, vai correr tudo bem, disse-lhe a bonequinha pouco depois. Mais uma vez, a boneca concluiu as tarefas exigidas e quando a velha acordou estava tudo feito. Mas que bem! Exclamou sarcasticamente a Baba Yaga num tom de voz nasalado. Sorte a tua teres conseguido todas estas coisas. E voltou a chamar os seus servos fiéis para prensarem as sementes de papoila para extrair o óleo e novamente apareceram 3 pares de mãos que executaram a tarefa. Enquanto a Baba Yaga esfregava os lábios com gordura de carne estufada, a Vassilissa permanecia ali ao seu lado. Para onde estás tu a olhar? Gritou a Baba Yaga. Posso fazer-lhe umas perguntas, avózinha? Perguntou a Vassilissa. Pergunta, replicou a Yaga, mas não te esqueças. Conhecimento em demasia pode envelhecer uma pessoa muito cedo. A Vassilissa perguntou coisas sobre o homem de branco no cavalo branco. Ah, respondeu afetuosamente, o primeiro é o dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de preto no cavalo preto? Ah, sim, esse é o terceiro, e é a minha noite. Estou a compreender, disse a Vassilissa. Vamos, menina, não queres fazer mais perguntas? Encorajou a Yaga. A Vassilissa perguntava-se para perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso. E ela, ao invés, apenas disse, não, avózinha. Como bem me disse, conhecimento em demasia pode envelhecer uma pessoa muito cedo. Exclamou a velha, inclinando a cabeça como um pássaro. Tu és mais esperta do que o normal para a tua idade, rapariguinha. E como é que conseguiste tornar-te assim? Graças à bênção de minha mãe, sorriu Vassilissa. A bênção? Guinchou a Baba Yaga. Tu disseste bênção. Nesta casa não precisamos de bênçãos. É melhor que te vás. Segue o teu caminho, minha filha, disse, empurrando a Vassilissa em direção à porta e ao escuro da noite. Vou dar-te uma coisa, menina, vou dar-te uma coisa. Dirigindo-se à cerca, a Baba Yaga pegou numa caveira com olhos flamejantes e espetou-a num pau. Toma! Leva para casa esta caveira espetada neste pau. Aí está!
Aí está o teu lume, não digas nenhuma palavra, segue só o teu caminho. Vasilissa ia começar a agradecer a Baba Yaga, quando a bonequinha começou a saltar do bolso, fazendo-a perceber que tudo o que ela devia de fazer era pegar no fogo e partir. Ela correu para casa por entre a floresta escura, seguindo voltas e reviravoltas na estrada, conforme a boneca lhe indicava o trajeto a seguir. Vasilissa saiu da floresta carregando a caveira com fogo flamejando pelos orifícios dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. Subitamente, assustou-se com o peso e com a luz sinistra e pensou em atirá-la fora, mas a caveira falou-lhe e pediu-lhe que se tranquilizasse e continuasse em frente até chegar à casa da madrasta e das filhas dela, e ela assim o fez. Conforme Vasilissa se aproximava mais e mais da casa, a madrasta e as filhas olharam pela janela e viam um estranho brilho que dançava na floresta. Um brilho que se aproximava cada vez mais e elas nem imaginavam o que poderia ser. Tinham concluído que a longa ausência de Vasilissa significava que, por esta altura, ela já estaria morta e os seus ossos já teriam sido levados pelos animais bons ventos a levassem. Vasilissa estava agora já muito perto da casa e mal a madrasta e as suas filhas viram que era ela, correram ao seu encontro, queixando-se que estavam sem lume desde que ela partira e que, apesar de terem tentado arduamente acender outro, este apagava-se sempre. Vasilissa entrou em casa com um ar triunfante, pois tinha sobrevivido à perigosa jornada e tinha conseguido trazer o fogo de volta à casa. Mas a caveira, espetada no pau, observava todos os movimentos da madrasta e das filhas dela e lançou o fogo para dentro delas. Pela manhã, o maldito trio estava convertido a cinzas. E assim termina esta história com um final abrupto para tirar as pessoas do conto de fadas e retorná-las à realidade. Há muitos finais para este tipo de contos populares. São o equivalente a pregar um susto, para trazer os ouvintes novamente ao mundo real. Vasilissa é uma história que gira em torno da bênção concedida às mulheres, isto é, a capacidade de intuição que é passada de geração em geração, de mãe para filha. Esta grande capacidade, a intuição, é composta por elementos tão rápidos como um raio, nomeadamente a visão interior, a audição interior, percepção interior e conhecimento interior. Ao longo de gerações, estas capacidades intuitivas transformaram-se em correntes enterradas dentro das mulheres, enterradas pela falta de uso e por forte descrédito. Contudo, Jung observou certa vez que na psique nada se perde para sempre. Creio que podemos ter a certeza de que as coisas perdidas na psique ainda lá estão todas. Portanto, este poço de intuição instintiva feminina nunca se perdeu e tudo o que estiver oculto pode um dia vir a tornar-se visível. Para compreender o significado de uma história como esta, subentende-se que todos os seus componentes representam caracterizações de uma psique feminina simples. Assim, todos os aspectos da história correspondem a uma psique individual e esclarecida, sujeita a um processo de iniciação. A iniciação é representada pelo cumprimento de determinadas tarefas. Nesta história, há 9 tarefas a serem concluídas pela psique. Concentram-se na aprendizagem do que possa estar relacionado com os costumes da velha mãe selvagem. No decorrer da realização destas tarefas, a intuição da mulher, o ente sábio que anda lado a lado com a mulher, vai ela para onde for, examinando todos os pormenores da sua vida e observando a verdade de todas as coisas com precisão e rapidez, é a resposta na psique da mulher. O objetivo é uma relação de afeição e confiança com este ser, a quem já chamamos de a mulher que sabe. A essência do arquétipo da mulher selvagem.
No ritual da velha deusa selvagem, Baba Yaga, as tarefas de iniciação são como aquelas que se irão a seguir. 9.